Você sabia que a depressão é um estado emocional que tem a parte emocional e tem a parte química e que muitas vezes as pessoas acabam criando uma relação direta da depressão com a comida e muitas vezes acontece o aumento de peso, a falta de controle e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, se você está se sentindo deprimida, se você conhece alguém que está se sentindo desta forma e está tendo dificuldades para se sentir bem, para melhorar a sua autoestima, para emagrecer, para se sentir satisfeita consigo mesma e com o seu corpo, aproveita e já compartilha esse vídeo para que ela possa entender o que é a depressão, como mudar este sentimento. A depressão é um estado emocional que faz com que a pessoa olhe para trás. Ela olha para o passado. A pessoa que se sente deprimida, a pessoa que tem depressão, que está com esse estado interno, ela passa 60% do tempo dela no passado. E aí ela não consegue se sentir bem para ficar no presente e muito menos para pensar no futuro. Quando a gente fala sobre depressão e a gente olha para a linha do tempo, ou seja, agora eu estou no presente. Muitas vezes a pessoa, ela não está no momento presente, ela está no momento passado. E aí, pela insatisfação que ela está sentindo, muitas vezes ela não consegue ficar no momento presente, ou ela está totalmente apegada e vinculada com o passado, e aí ela não consegue se sentir bem. Mas a depressão, ela faz com que a pessoa, muitas vezes, tenha uma postura que é de olhar para dentro. E não é ruim olhar para dentro, mas não é um olhar para dentro fazendo com que a pessoa tenha autoconhecimento e ela consiga realmente se sentir bem porque eu estou me conhecendo, eu estou olhando para dentro, eu estou buscando me sentir melhor com aquele comportamento, com aquela técnica. Não, a depressão faz a pessoa se fechar, faz ela olhar para dentro e ela ficar lá dentro, porque você pode olhar para dentro. Agora o problema é quando a pessoa fica lá dentro, remoendo, sofrendo e não consegue buscar, não consegue ver as oportunidades, não consegue ver as possibilidades. Quando a pessoa não consegue olhar para aquela situação que muitas vezes está mal resolvida e ao olhar para aquela situação, criar uma situação futura, uma solução. Muitas vezes a pessoa com depressão não é porque ela quer, mas ela está se sentindo dessa forma. Então muitas vezes ela está com a postura, que é uma postura realmente assim, que é realmente queixo cabisbaixo, é ombro projetado, caído para frente. Então, você olha para uma pessoa que está com depressão, o corpo dela fala, o corpo dela se manifesta. Então, se você realmente quer mudar este sentimento, essa sensação, esse estado interno, eu quero te dar algumas dicas que vai te ajudar. A primeira delas é a postura. Por mais que a pessoa tenha depressão, muitas vezes ela precisa tomar medicação para ela levantar da cama, para ela viver, que na verdade ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Mas o que preciso fazer? Primeiramente, mudar a postura. Então, você vai se colocar numa postura, realmente você pode colocar as suas mãos na sua cintura, como Mulher Maravilha, e você vai se colocar numa postura de abrir o peito. É difícil você ver uma pessoa assim, eu estou deprimida. Você vai ver uma pessoa assim, eu estou com depressão, eu estou deprimida, eu ando muito triste, minha autoestima está baixa. Então, quando o corpo se coloca nessa postura, automaticamente a gente recebe uma química. E essa química já faz você se sentir melhor, porque já libera hormônios que vai fazer você se sentir melhor. Então, se coloque nessa postura se você está se sentindo triste, se você está se sentindo deprimida. Este é um
dos segredos que ajuda a pessoa muitas vezes sair desse estado interno depressivo, porque às vezes a pessoa só modificando isso, ela modifica a forma de se sentir, porque é químico, conforme a postura, o gesto, que na verdade é a fisiologia do nosso corpo, automaticamente a gente libera uma química. Então, faça isso. Outra coisa, se você não está conseguindo sorrir para você, se você não está conseguindo sorrir para a vida, se você não está conseguindo sorrir para nada, finja o seu sorriso. Se coloque numa posição em que você vai ficar assim, mesmo que você gostaria de estar assim. Finja, porque quando a gente faz esse movimento, o nosso cérebro já conhece e também vai liberar uma química, uma sensação de bem-estar, porque eu estou sorrindo, mesmo que eu esteja fingindo ainda. Então, essas são duas dicas que ajudam a mudar o estado interno, ajudam a pessoa muitas vezes a sair de uma situação de depressão, muitas vezes de anos, porque ela realmente coloca-se numa posição diferente, numa postura diferente. E existe uma postura, existe uma química para cada sentimento. Então, existe uma química para a depressão. Então, e existe uma postura para a depressão. Quando você assume uma outra postura, quando você assume uma outra química, automaticamente você muda as sensações. Você muda o seu estado interno e aí você vai percebendo que você vai se sentindo melhor, que você vai querendo viver e não só sobreviver, que você vai começando a olhar para você novamente, que você vai começando a olhar, sentir o presente e você começa a olhar para frente, você começa a olhar para o futuro e você deixa para trás aquilo que passou e você traz somente o aprendizado e não o sofrimento, e não o sentimento, e não a sensação, e não a depressão. Então, coloque em prática essas duas dicas que com certeza isso vai fazer você se sentir melhor e automaticamente sentir a sensação de um estado diferente que não é o estado da depressão.